É uma imensa alegria voltar a essa casa, que é casa comum. Uma irmãzinha me saudou, bem-vinda à nossa casa comum, quando eu cheguei. E isso é muito profundo, isso é muito forte, porque nós todos somos filhos de um único Deus, somos todos irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É somente por Ele e através dele, por causa de Jesus, que nós temos essa filiação. Eu queria destacar uma coisa que me torna muito contente quando eu venho a esta igreja. Eu acho muito significativo esta bela pintura que nós temos aqui diante de nós, onde nós temos a Sagrada Família, mas não é um Jesus loirinho, né? Não é um José loirinho, uma Maria loirinha, né? É um Jesus, uma Maria e um José de cor, né? De cor negra, com a pele diferente daquelas que nós costumamos ver nas pinturas tradicionais. E nesta ocasião em que nós estamos celebrando a semana de oração, onde nós nos declaramos antirracistas, nós nos declaramos testemunhas de Cristo, testemunhas do amor, onde todos nós temos a mesma dignidade. Então isso nos enche realmente de alegria, porque é um testemunho vivo desse Deus que não é de uma única cor. Nós na realidade nem sabemos qual é a real cor de Jesus, mas nós pintamos ele loirinho porque a sociedade dominadora era branca. Mas é muito mais provável que Jesus tenha o cabelo crespo, como disse a nossa irmãzinha no testemunho ontem, né? Que cabelo de negro não é cabelo ruim, é cabelo crespo, né? É cabelo bom, é cabelo que protege, né, contra a sensação térmica, porque lá onde eles nasceram e viviam, lá era um lugar onde tinha muito calor e precisava lá da proteção térmica do cabelo, estufadinho ali, bonitinho, e nós muitas vezes discriminamos, né? Eu falo também que é difícil a nossa tarefa de falar do Evangelho nessa defesa da vida, nessa defesa contra o racismo, porque a nossa cultura, ela é racista, ela é homofóbica, ela é uma cultura do imperialismo, da sociedade machista, da sociedade branca, e infelizmente isso faz parte da nossa cultura. Por isso precisamos, como disse o padre Kelder, nos declarar abertamente antirracistas. Como cristãos, nós não podemos ter um testemunho neutro. O nosso testemunho tem que ser um testemunho positivo, um testemunho que vai e fala, que não se cala. Nós estamos diante do Evangelho de Jesus, onde Jesus se reúne com os discípulos, já aqui num tom de despedida, porque Jesus está próximo de ir para o Pai, e Ele coloca as suas palavras como palavras de um testamento, né? E Ele sabe que os discípulos vão permanecer no mundo, que eles precisam continuar firmes naquilo que aprenderam, naquilo que ouviram, naquilo que testemunharam, e também dar testemunho disso. Então Jesus promete-lhes o Espírito Santo, né? E Jesus convida os seus discípulos a seguir o mesmo caminho que Ele ofereceu diante do Pai, diante dos homens, que é um caminho de entrega a Deus, um caminho de amor radical aos seus irmãos. E é exatamente assim, num caminho que muitas vezes não nos leva ao sucesso que o mundo conta, ao sucesso que é sucesso para o mundo, mas é um caminho que faz de nós pessoas novas, que nos transforma em cidadãos dos céus, cidadãos
do reino de Deus, que faz com que nós façamos parte da família de Deus, onde todos realmente somos irmãos e irmãs, onde todos gozamos de uma paz que não é simplesmente ausência de guerras, mas é uma paz da plenitude da presença de Deus em nossas vidas, que nos consola de um lado, que nos anima do outro, que nos fortalece, que nos revigora e que nos faz sermos capazes de seguir o exemplo de Jesus. E aí eu fico triste e às vezes preocupado com o testemunho que nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, temos dado. Quando nós vamos à igreja durante uma celebração, muitas vezes lá nós relembramos o nosso batismo e o nosso compromisso de amor e de fidelidade a Deus. Por quê? Porque Ele veio ao nosso encontro com a sua graça, com o seu amor, e Ele vem a nós e nos faz, através dessa graça amorosa, através da sua entrega de vida, nos faz filhos e filhas. Então, no nosso batismo, nós declaramos sim a Jesus. Sim, Senhor, eu creio. E quando declaramos eu creio, nós somos batizados e passamos a fazer parte daquela igreja, mas não somente daquela comunidade de fé pequenina ali. Aquela ali é a comunidade de fé que nós escolhemos para dar o nosso testemunho, mas nós passamos a fazer parte sim da grande família da fé, que une todos e todas que confessam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e foram por Ele perdoados, perdoadas, remidos de nossos pecados, e agora, animados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Estamos prontos e preparados para seguirmos nesse testemunho, levando para as pessoas aquilo que já temos, aquilo que já recebemos. Ninguém pode dar alguma coisa que não tem. Vamos supor, alguém chega na sua casa e pede um copo de açúcar, uma caneca de açúcar. Se a sua lata estiver vazia, você vai conseguir dar para a pessoa? Então parte-se do princípio que para você poder dar, você precisa receber. E nós só podemos dar porque Ele repartiu conosco a sua graça, repartiu conosco o seu amor, infundiu a sua palavra em nossos corações através do Espírito Santo e, logicamente, fez morada em nós, através dessa presença do Espírito Santo em cada um de nós. Então nós somos quase que obrigados, obrigadas, mas num sentido não de coação, mas num sentido de sermos impelidos, sermos motivados a responder a Deus de forma positiva, manifestando ao mundo um pouco daquilo que recebemos, o seu amor, a sua graça. Aqui o texto vai falar que Jesus convida os discípulos a seguir o seu caminho, e fala assim, no versículo que antecede a leitura que nós fizemos, fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Mais um pouco à frente, vai estar dizendo que quem ama a Deus, obedece aos seus mandamentos. Gente, se eu for perguntar para a igreja, para toda a comunidade, em que se resumem os mandamentos de Deus? Qual é o mandamento principal em que se resume toda a lei de Deus? Vamos lá, vamos em coro? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então está dizendo aqui que quem ama conhece a Deus. Está dizendo aqui que quem ama obedece os mandamentos, porque só é possível realmente cumprir com os mandamentos
se nós amamos. E esse amor nos é possível, como eu já falei, porque nós fomos amados. Nós fomos alcançados pela graça. Deus derramou o seu amor por nós quando mandou Jesus ao mundo. Então, quando nós amamos, nós estamos repartindo com o mundo aquilo que nós recebemos. E o contrário disso, o que é? Quando nós não amamos, nós desobedecemos a Deus, nós não conhecemos a Deus e Ele também não nos conhece. Não há essa íntima ligação. Então vejam como o nosso testemunho precisa ser dinâmico. O amor, ele não é passivo. O amor só se conjuga em ação. O amor não se demonstra amor parado. É impossível amar de braços cruzados. Se você ama, você está em ação. Você vai. E quando Jesus envia os discípulos, eu gosto muito de uma leitura que fala assim, ide por todo mundo, é o texto, né? Mas a tradução verdadeira fala indo, né? Enquanto estiverem indo pelo mundo, fazei discípulos. E como é que Jesus fez discípulos? Como é que Jesus fez discípulos? Jesus fez discípulos amando, manifestando o seu amor, manifestando a sua graça, manifestando o seu perdão, não condenando, acolhendo a todos de igual maneira, mesmo aqueles que eram discriminados. E nós estamos aqui falando, né, da semana de oração, justamente para defender aqueles que são injustiçados, discriminados, taxados menores do que nós, porque não possuem talvez uma situação financeira boa, não possuem a cor da pele igual a minha, não possuem o estudo que eu ou você temos. E a nossa sociedade classifica as pessoas e mede as pessoas pelo que elas têm e por algumas outras características. Mas Deus nos move, Deus nos caracteriza, Deus nos coloca em ação e nos caracteriza por aquilo que nós somos. E o que nos caracteriza é o que recebemos de Deus, é o amor de Deus. Então, quando nós amamos, nós revelamos a presença de Deus no mundo. Vocês creem que Deus está presente no mundo? Sim? Agora, vocês creem que Deus está presente no mundo através de você? Essa é a nossa responsabilidade. Foi isso que Jesus falou com os discípulos. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas não é para que vocês tenham vida boa, não. Não é para que tenham vida boa. Jesus nos escolhe para sermos testemunhas, para sermos anunciadores da boa nova, para que sejamos mensageiros do reino. Então, Ele não nos envia o Espírito Santo para que a gente tenha apenas poder para mover o céu na terra. Não, Deus nos dá a bênção e a sua companhia, reparte conosco o seu poder para que nós sejamos a presença dEle, representemos a sua presença na terra, para que através da sua igreja as pessoas sejam salvas, para através de cada um de nós as pessoas conheçam a salvação. E o que é a salvação para quem está com fome, gente? É comida. Salvação para quem está doente é remédio. Salvação para quem está sem casa é um teto para se abrigar. E quando nós somos pessoas que levam isso aos outros, nós estamos levando a boa nova do reino, nós estamos sendo mensageiros de Deus para essas pessoas. E será que temos feito isso?
o quanto nós estamos acomodados apenas com o gozo daquilo que Deus nos dá, apenas nos sentindo agraciados, porque esse Deus tem me abençoado, me deu um carro, e a cada dia a gente vê mais pessoas indo para as igrejas procurando esse tipo de bênção. E a cada dia também eu vejo as igrejas onde se proclama o amor e a justiça e o serviço ao próximo cada vez mais vazias. Esses bancos eram para estar cheios de pessoas agradecidas a Deus, que vieram aqui proclamar o seu amor e a sua justiça por todos nós. Porque a gente não vem na igreja para buscar, não, a gente vem na igreja para dar graças a Deus, para agradecer a Deus o que nós já temos recebido. Infelizmente, o que nós vemos por aí, em muitas outras religiões, são pessoas indo para a igreja para conseguir alguma coisa, como se fossem pessoas desprovidas de Deus, desprovidas do Espírito Santo. E aqui o texto fala claramente: vocês têm o Espírito Santo, vocês receberam de Deus. Então, amados, o que prova para nós, para as pessoas ao nosso redor, que o Espírito Santo está presente na sua vida, na nossa vida, a primeira coisa é o reconhecimento da soberania de Jesus em nossas vidas. Porque sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não proclamamos a Jesus como Senhor. Lá em 1 Coríntios 13, vai estar dizendo justamente isso, 12:3, aliás, né? Que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for guiado pelo Espírito Santo. Então, se você proclama Jesus como seu Salvador, e se você foi batizado, você tem o Espírito Santo de Deus atuando em você. Então você está pronto para amar, você está pronto para servir, você está pronto para testemunhar. E essa presença de Deus é forte em vocês. E Jesus fala de 3 formas da presença e da relação dele com os discípulos: pelo amor, pelo Espírito Santo e através da sua paz. Então, o texto que nós lemos, tem um dos versículos que fala que Jesus diz assim: se alguém me ama, primeiro, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. O vínculo de perfeição entre nós e Jesus, o que é? É o amor. Quando nós amamos, nós nos aproximamos de Jesus. Quando nós nos amamos, nós nos tornamos parecidos com Jesus. Então nós refletimos a imagem de Jesus e somos então verdadeiros discípulos, porque os verdadeiros discípulos precisam manifestar o amor de Jesus no mundo. Então amar, ela é uma relação livre e consciente, ela nunca é uma relação forçada. É impossível amar obrigado. Então, amados, vocês foram escolhidos e amados por Deus, e agora vocês também possuem no seu coração esse espírito de amor. Então vocês também estão prontos para amar, para oferecer esse amor ao mundo. Em outro momento, logo a seguir, Jesus afirma: já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. O mundo em geral não sabe o que Jesus disse, por isso o mundo tem dificuldade de amar. Diz um ditado popular que ninguém ama o que não conhece. E se o mundo não conhece a Jesus, o mundo não ama a Jesus. Então amar é mais do que simplesmente um sentimento, é um modo de viver. O cristão vive esse amor, e o cristão vive esse amor a partir das palavras de Jesus. O texto do versículo que nós lemos diz que: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E quando a gente fala guardar, esse verbo guardar tem mais de um significado. Por exemplo,
ter alguma coisa, ter alguém, ter alguma coisa em sua guarda. É ter algo que está comigo. Conservar alguma coisa para um fim específico. Conter alguma coisa. Certamente o sentido dado por Jesus não é simplesmente saber quais são os mandamentos, mas que esses mandamentos, eles influenciam o nosso modo de viver, influenciam o modo de viver de quem os guarda. Então, guardar os mandamentos de Jesus é simplesmente amar como Jesus amou, é conhecer verdadeiramente a sua palavra, e com isso, a gente estabelece uma relação vital entre aquele que ensinou e quem acolheu a palavra. Ou seja, entre Jesus e nós. Quando a palavra de Jesus faz morada em nosso coração, nós vivemos e amamos. E por isso cumprimos os mandamentos de Jesus. Então Ele vive em nós e o Pai também, né, em nós. E isso se torna uma relação familiar. Diz o texto: viremos e faremos nele a nossa morada. É Deus e Jesus Cristo habitando em cada um de nós. É o que diz o texto. O texto não diz que vocês vão precisar fazer isso ou aquilo para serem testemunhas de Jesus. Ele diz que Ele deu o seu Espírito para nós, Ele nos amou, né? E se nós recebemos a Jesus, Ele faz morada em nós, e nós agora podemos demonstrar este amor ao mundo. Normalmente, quando você mora na casa com alguém, você não mora com uma pessoa desconhecida, você não mora com uma pessoa estranha, você não mora com uma pessoa que não tem uma relação próxima com você, pelo menos na normalidade das situações, né? Infelizmente hoje, por causa do pecado, né, e da distância de Deus, em muitos lares não existe essa harmonia tão bonita que eu acabei de mencionar. Muitas vezes os lares estão assolados por divisões, justamente pela falta da presença de Jesus no seio familiar. Mas, como eu estava dizendo, quando Jesus fala com os discípulos que Ele vem para fazer morada no meio de vocês, justamente para colocar esse contexto de íntima relação, de intimidade, de amor, de conhecimento. Não é apenas uma visita. E quando Ele vai nos dar o Espírito Santo, Ele fala: não vos deixarei órfãos. Porque essa visita, essa presença não é visita, ela é permanente. A presença do Espírito não é como alguns dizem por aí: o Espírito desceu naquela igreja, eu vi a presença do Espírito. Não, amados, o Espírito de Deus vem para permanecer conosco, para nos orientar. E aí, vai dizer também, né, que a função desse discípulo é nos relembrar aquilo que Jesus nos ensinou. É comum que com o passar do tempo, com o passar dos anos, o distanciamento dos discípulos de Jesus, que estava ali com eles frente a frente, né, e agora já não tem mais a presença de Jesus frente a frente. Então é preciso que alguém os recorde tudo aquilo que Jesus falou, que Jesus ensinou. E quem é que faz isso em nossas vidas? É o Espírito Santo que Ele nos prometeu. Então a função do Espírito Santo em nossas vidas é nos recordar, é nos lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou. Os discípulos experimentaram a segurança física da presença de Jesus, a segurança da presença física de Jesus, né? E agora estavam prestes a não ter mais. Então essa mudança vai causar alguma perturbação, mas Jesus nos garante que essa presença do Espírito Santo também trará para eles algo que o mundo não tem. E Ele fala no final: eu vos deixo a minha paz vos dou,
não é como a paz do mundo. Eles haviam experimentado essa plenitude da paz com Jesus, essa segurança, essa vida plena com Jesus. E esta agora não estará perdida, porque Jesus voltou ao céu para junto do Pai na sua glória. Por causa da presença do Espírito Santo, todos nós também temos direito a esse antegozo da paz celeste, da presença do reino de Deus, essa expectativa de justiça, essa expectativa do reino, essa antecipação da graça, do amor, da misericórdia, da bondade, da fidelidade, da mansidão, todos os sinais do reino presentes em nossas vidas, não para que nós sejamos os melhores, né? Não para que nós sejamos os bem queridinhos de Jesus, né? Mas para que nós possamos ser testemunhas e, tendo experimentado um pouquinho do céu, poder levar o céu também para as outras pessoas. Que esse Espírito esteja presente na vida de cada um de nós, de cada um de vocês. Que vocês se sintam realmente revestidos de poder, de autoridade, para testemunhar, para amar, sabendo que esse caminho não é fácil, é um caminho difícil que levou Jesus à morte e pode nos ser cobrado também um peso muito caro, porque nós precisamos nos levantar contra toda a injustiça. E aí eu volto com as palavras do início da nossa celebração, né? Aprendei a fazer o bem, praticai a justiça. Vocês são amados para serem testemunhas, para serem anunciadores, para serem proclamadores, para serem os mensageiros da presença viva de Jesus nesse mundo tão difícil, tão cruel, que persegue, que humilha, que tem preconceitos, né? E que destitui as pessoas da sua humanidade. Nós temos o dever e ao mesmo tempo o privilégio de sermos esses anunciadores de Jesus. Que o Espírito Santo nos capacite a todos. Amém.